Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Já dizer que é um motivo de muita alegria estar aqui, mais uma oportunidade na casa do Senhor, louvando, engrandecendo o nome dele e aprendendo um pouco mais da sua palavra. Antes, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 2 e 3. Verso 2 e 3. Apocalipse 21, verso 2 e 3. Quando os irmãos procuram, eu gostaria de agradecer a oportunidade que a mim foi confiada, estar à frente do trabalho de mocidade e da pregação de hoje à noite. Isso é um ministério muito importante que o Senhor tem colocado na minha vida. E eu gostaria de agradecer aos meus líderes pela confiança, o missionário Aldric, a missionária Chalane. E agradecer a todos os meus liderados, meus jovens, que depositam em mim a confiança para liderá-los. Glória a Deus. Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 2 e 3. Passamos a ler. E diz assim: E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Oremos brevemente pela palavra. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença te agradecendo por mais essa oportunidade, Senhor. Abençoe essa palavra, Senhor, que não possa ser de mim que saiam as palavras agora, mas que o Senhor me use, ó Pai. Eu sei que eu sou pequeno, eu sou falho, mas assim como um canal de Deus, o Senhor possa me usar hoje aqui para abençoar vidas, pois não somente eu preciso, mas elas também precisam ouvir a Tua voz. E a oportunidade foi facultada a mim, Senhor, me usa. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de hoje, ela tem como título Deus Habitação. É uma palavra que o Senhor já me deu há algum tempo e tocou o meu coração grandemente, eu aprendi muito com ela, que se diz respeito a onde Deus gostaria de estar, onde Deus gostaria de habitar. Quais os planos de Deus para nós desde a criação? O que foi que Ele maquinou no coração dele, Ele colocou em prática, mas nós, com o nosso pecado, nós adiamos esse plano para Deus colocar em prática. Mas ainda assim Ele nos perseguiu e persegue para colocar o seu plano em prática. E tem feito isso durante os milhares ou milhões de anos da nossa existência. Nós vamos dar um breve passeio pela Bíblia. Vamos rapidamente de Gênesis a Apocalipse, para que vocês vejam que a palavra de Deus ela é concreta. O que ela diz em Gênesis, ela diz também em Apocalipse, ela se cumpre. Ela não tem variação. E Deus, o plano dele sempre foi habitar conosco. Começou assim no Jardim do Éden, quando ele fez Adão e o colocou ali no jardim. Em Gênesis 2,15 diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Na Bíblia fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e o colocou ali no jardim para habitar com ele. E todas as tardes, na viração do dia, Deus descia e se encontrava com o homem. Só que então o pecado veio ao mundo através da desobediência do primeiro casal.
E quando Deus chegou no jardim, ele fez uma pergunta interessante a Adão. Ele diz assim: Adão, onde estás? Ele não perguntou outra coisa. Ele não disse: Adão, o que você fez? Ou Adão, por que você correu? Ele simplesmente perguntou: Adão, onde estás? Porque naquele momento, Adão e Eva já não faziam parte do propósito de Deus, da habitação de Deus. O Espírito de Deus vinha todas as tardes e pousava ali na viração do dia para entrar em contato com o homem. Só que o pecado fez uma separação disso. Mas ainda assim, Deus, ele não esqueceu o homem, ele não deixou o homem desamparado, ele não deixou o homem órfão, ele o perseguiu. Então a gente entra no tempo do Êxodo, Êxodo 25. Depois que Moisés conseguiu tirar o povo do Egito e que eles puderam entrar na terra prometida, Deus disse assim: ordena-se a Israel que construa um tabernáculo. Primeiro foi um jardim que Deus fez para ali habitar com o homem. Como o homem pecou, ele não conseguia habitar mais. Mas então ele bolou um plano para continuar perto do homem, continuar perto da gente. Então ele pediu para o povo fazer um tabernáculo. E ali ele habitaria no meio do pessoal, no meio de todos. E então a gente segue um pouco a mais no período dos reis, que eles construíram um templo. Na verdade, existiam 2 templos e uma tenda. Era o templo construído por Salomão, a tenda de Davi e o templo construído por Zorobabel, após o cativeiro babilônico. E ali ele foi, e a função do templo era justamente essa, para que Deus pudesse habitar no meio do povo. Primeiro com um jardim, depois com um tabernáculo e agora com um templo. Deus, ele perseguia o homem. Quando a gente olha aqui, a gente vê que nunca foi o homem que procurou a Deus, sempre foi Deus que procurou o homem. Deus que procurou todas as formas habitar com o homem, estar no meio do homem, porque Deus, ele nos amava de uma maneira absoluta, de uma maneira incondicional. Até hoje eu não entendo por que Deus nos quer, por que Deus nos ama tanto, por que Ele faz o que faz com pessoas como nós, que em nossa intimidade, no nosso oculto, às vezes desagradamos tanto a Deus, temos tantos pensamentos contraditórios e muitas vezes até desacreditamos da existência física de Deus. Achamos que é só uma ideia, ou uma lenda, ou uma história a qual se agarrar para fugir de uma possível condenação. E Deus, ele sempre fez isso. Ele sempre quis habitar. Ele usou de planos para isso. E passando mais adiante, na transição da nova aliança, em Isaías 7,14, ele disse assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem concederá e dará à luz um filho, e o chamará seu nome Emanuel. Emanuel é Deus conosco, ou Deus está conosco. Primeiro um jardim, depois um tabernáculo, depois um templo, e agora Deus se materializou em Jesus Cristo para habitar conosco. Ele desceu da sua glória, ele se destituiu de todo o seu poder e se fez humanos como nós, tendentes aos mesmos pensamentos e desejos que nos atacam, só para que ele pudesse habitar conosco. Ele fez isso fielmente durante o tempo, durante os períodos, primeiro com um jardim, depois com
um tabernáculo, depois com um templo e agora materializado em Cristo Jesus. Após a morte e a ressurreição de Cristo, que ele ascendeu aos céus, ele nos deixou um novo Consolador, o Espírito Santo da verdade. E aqui diz assim, 1 Coríntios 3,16, quando nós entramos no período da nova aliança, diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em você? Nós somos o templo de Deus agora. Primeiro um jardim, depois um tabernáculo, depois um templo, depois uma pessoa e agora nós. Nós estamos vivendo o período da igreja ao qual o Espírito de Deus desceu sobre nós e habita em nós, mesmo nós com todas as nossas falhas, todas as nossas tendenciosidades. Deus nos escolheu para falar ao mundo uma coisa que ele dizia há muito tempo atrás: eu quero habitar entre vocês. Ele dizia isso no jardim. Em todos os outros ele falava isso. Ele dava um jeito de fazer isso. E a nossa função, a função da igreja do Senhor, é pregar o reino, trazer o reino para baixo. Porque como diz em Apocalipse, ele diz: eis que eu vi a cidade santa que descia do céu. Na oração de Jesus, que Jesus ensina aos seus discípulos para fazer, ele faz: que venha a nós o vosso reino, e não que nós possamos ir ao teu reino. Deus, ele vem a nós. A sede e fome de Deus por nós é maior do que a nossa por ele. Eu mostrei aqui que ele nos perseguiu pela história. Ele passou o tempo todo indo ao nosso encontro e querendo cada vez mais ficar perto de nós. E aqui, em 1 Pedro 2:5, ele diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Primeiro um jardim, depois um tabernáculo, depois um templo, que o templo foi erguido sem ferramentas, eram pedras lavradas, umas sobre outras. E isso faz um comparativo a nós, que nós somos o templo de Deus. Nós somos essas pedras lavradas, que somos colocadas umas sobre as outras como um ajuntamento de pessoas para que Deus se faça presente e Ele resplandeça no mundo. Essa é a função da igreja. A função da igreja, ela é ir a Deus, buscá-lo, se encher de Deus e então ir pelo mundo e fazer o que Ele tanto queria. Ele tanto queria que nós fizéssemos. Pregássemos o reino, deixássemos aqui as características do reino, para que quando Ele viesse, Ele encontrasse um povo santo, um povo de boas obras e um povo que o adorasse de verdade. Então aqui a gente entende que o Senhor, finalmente chegamos ao capítulo lido, e diz assim: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus como uma noiva bela vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Então, começou Deus criando um jardim para o homem, depois um tabernáculo, depois um templo, depois se fez carne, depois habitou em nós. E no futuro, Ele próprio virá e trará a cidade com Ele.
e nós habitaremos ali para todos sempre. Então, se você pegar Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, você vê grandes semelhanças entre eles. Em Gênesis 1 e 2, antes do pecado. Em Apocalipse 21 e 22, depois do pecado. Em Gênesis 1 e 2, um jardim. Em Apocalipse, uma cidade. Em Gênesis, um casal, Adão e Eva. Em Apocalipse, um casal, a igreja e o Senhor. Em Gênesis, Deus visitando todas as tardes. E em Apocalipse, Deus vindo habitar eternamente. Quando às vezes perguntam por que eu sou cristão, ou quando eu próprio faço esse questionamento, eu quero que a minha resposta seja porque eu tenho uma esperança que alguém me prometeu algo e eu estou esperando cumprir. Quando Deus foi, Ele diz que viria para buscar o povo dele, e levaria e fazia morada, que depois viria uma segunda vez e habitaria aqui, eternamente. Então, eu estou esperando isso. Eu quero e gostaria que todos os cristãos pensassem assim, que quando eu entrasse pela porta daquele templo, para habitar aqui dentro, para fazer suas preces, seus pedidos e agradecimentos, lembrassem disso. Por que somos cristãos? Qual o propósito disso? É mais que meramente um estilo de vida. Tem muitas pessoas que têm estilo de vida totalmente diferente. Estilo de vida próprio. E muitas pessoas decidiram ter o estilo de vida cristão, que em vez de ir para uma festa ou para um bar no domingo, vem para a igreja. Mas isso não indica, isso não necessariamente afirma que ela está indo ali por causa de Cristo, ou para fazer os trabalhos ao qual Cristo mandou, ou por amor a Deus. Está indo ali meramente por um hobby ou por um estilo de vida propriamente dito. E eu sempre me questiono sobre isso e tento afirmar minha fé, que eu não estou vindo aqui meramente pelo meu status social, que hoje é de cristão. Eu tento afirmar todas as vezes que eu não faço o que faço para Cristo pelo status social. Porque o status social hoje de um cristão é uma pessoa muito boa, muito educada, confiável, fiel. Se bem que alguns ficam denegrindo essa imagem e passam uma imagem totalmente errada do cristianismo. Aquele cristianismo puro e simples se torna algo banal e algo rigoroso, como vocês viram na peça apresentada aqui, onde as pessoas ligam mais para o tamanho da sua roupa ou para um apetrecho que você esteja usando, ou até mesmo para a cor da sua pele, para o seu status financeiro, para a cor do seu cabelo, ou para a falta dele, né, André? E as pessoas, elas pegam isso e fazem o seu próprio Deus, aquilo ao qual elas vão adorar. Enquanto Cristo está na simplicidade, na humildade. Tanto faz se você vem ao culto de saia, ou de short, ou de calça, ou de camisa regata, ou de barba, ou com cabelo, ou sem cabelo, ou... Não importa de fato. Cristo quer saber da intenção do seu coração e se você está disposto a fazer a obra do reino. Que é o quê? É puxar lá de cima e trazer aqui para nós. Bendito é a casa ao qual Deus é o Senhor, já dizia a Bíblia. Nós queremos puxar isso. As meninas conseguiram isso. Trouxeram os pais para a igreja. Por meio do exemplo. É um sonho de todo cristão fazer isso. Trazer os seus familiares por meio do exemplo. Puxar o reino de uma forma
que a pessoa não tenha como olhar para você e ver que você é um ser estranho, um alienígena, de fato. Porque você vive de uma forma diferente, você se comporta de uma forma diferente. Quando acontece algo contra você, você reage de forma diferente. Você de fato é diferente. E quando, por uma hora e outra, você caia, você tem a humildade de se levantar e continuar a jornada. E não deixe que suas limitações pessoais, que os seus pecados, que os seus desejos limitem a obra de Deus, de forma ao qual você sufoque ela e mate-a. Embora que sejamos pequenos, que sejamos falhos e fracos, nós vemos que nós estamos trabalhando em prol de algo maior, que independe de nós, que Jesus disse que faria e vai fazer independente de eu querer ou não, que é cumprir aquilo que Ele disse. Ele disse que um dia viria e Ele veio. Ele disse que um dia morreria por nós e morreu. E Ele disse que após 3 dias ressuscitaria, Ele ressuscitou. E quando Ele foi aos céus, Ele deixou mais um recado. Ele disse: eu vou preparar lugar para vocês e voltarei para te pegar. Então nós estamos aguardando isso. Eu acho muito bonito quando eu estou falando com um cristão, que ele reflete essa alegria. Por que você é cristão? Porque um dia o meu Jesus, Ele foi Ele que viria, e eu estou esperando Ele. E eu estou esperando Ele fiel. E se eu eventualmente cair, eu me levanto, porque a obra não pode parar. A obra não espera por nós. Mesmo que você fuja, Deus Ele vem ao seu encontro e Ele te pesca, e Ele te agarra, e Ele te aceita de volta, de braços abertos. Como no vídeo que mostrou aqui, aquelas cicatrizes de Jesus, Ele não ganhou porque Ele quis. Aquelas cicatrizes ali eram para estar aqui. O sangue escorrido na cruz era para ser o meu, era para ser o seu. Jesus, Ele nos amou de tal forma que Ele passou por humilhações e foi escarnecido. Um homem que veio com tanto amor, querendo fazer tão bem a todo mundo. E foi adorado por muitos e rejeitado por outros. A Bíblia diz: eu vim para os meus e os meus não me quiseram, e por isso eu fui para outros lugares. E Jesus, Ele vai prometer, Ele vai cumprir aquilo que prometeu. Nós somos os filhos adotivos de Jesus. Ele veio para o povo prometido, que eram os judeus, e esses o rejeitaram e nós o aceitamos. E que bênção isso. Quando nós temos essa ideia, que nós estamos aqui na igreja, que nós estamos tocando um instrumento, um louvor, estamos trazendo a palavra, estamos ajudando uma senhora a passar a rua ou carregar suas compras, estamos perdoando o irmão de uma ofensa, estamos deixando uma briga de lado, resistindo a um desejo, nós estamos fazendo por amor a Cristo. E isso reflete em nós. Não precisamos ser pregadores e cantores famosos para que chegamos de frente à televisão e para a gente falar: eu sou tal igreja. Não. Eu sou um servo de Cristo. Estou aqui para vivenciar e trazer o reino de Deus para a minha vida e para impactar vocês com o reino. É essa a mensagem de Cristo. Para isso que Ele veio. Ele quer habitar conosco de todas as formas. Ele tentou no jardim, um homem não quis. Ele tentou no tabernáculo, se desfizeram. Ele tentou no templo, destruíram o templo. Ele tentou num homem, mataram ele. Ele está tentando em nós agora. E muitos os rejeitam. Muitos não querem.
mas tem quem queira. Que nem diz aquela música. Se tu não quer, tem quem queira. Se tu não quer, tem quem queira. E nós queremos a Cristo. E eu quero encontrar outras pessoas que o queiram também. E eu quero encontrar pessoas que não querem. E quando eu falar, explicar, o Espírito Santo pega ele de um jeito e ele passa a querer. Porque eu sou fruto disso. Eu entrei na igreja por meio de um... Como é que eu posso dizer? De uma influência não tão cristã, digamos assim, com um propósito. Me chamaram para vir para a igreja porque tinha viagens, porque tinha muitos amigos, porque tinha retiro e porque tinha meninas bonitas. E então, logicamente que eu não iria negar um negócio desse. Eu não saía dentro de casa. Tinha amigos, mais ou menos, mas menina bonita não tinha, né? Porque era difícil. Aí na igreja, cheio de mulher bonita, eu digo, oh meu Deus do céu, eu vou. Mas a primeira coisa que eu disse quando eu entrei, eu disse, eu vou. Mas a primeira festa que tiver, eu tô lá. Só no forrozinho. Então, espero que vocês entendam isso. E uma pessoa disse, olha, quando você vier, você vai ver que é diferente. E depois de um tempo você nem vai sentir falta disso. Na verdade, você nem vai lembrar. E quando você vê as pessoas lá, você vai sentir dó delas, ou pena. Porque você sabe que depois que o som parar e que o sol raiar e elas voltarem para casa, algumas terão a mesma tristeza de sempre. E o que terão para recordar é só os TBT da vida, nas quinta-feira, que é uma mentira, né? Que é TBT, o que aconteceu quinta passada, o que aconteceu semana passada, o que aconteceu ano passado, o que aconteceu 3 anos atrás, o pessoal posta ainda. E aquilo só será lembranças, mas o coração ainda continuará distante, vazio. Você acha que falta alguma coisa. Não quando você está com as pessoas, mas quando você está sozinho no seu quarto, que não tem ninguém, e você está perdido nos seus pensamentos, você sabe que falta alguma coisa. Você sabe que é uma felicidade, uma alegria diferente. E que quando eu aceitei, eu via isso nas pessoas, mas eu ainda não tinha. Então eu decidi me dar a oportunidade de ter um conhecimento a mais, de me aprofundar, de ir até Cristo, e Cristo veio até mim e me pegou. Então hoje eu sou cristão, porque eu acredito na promessa que Ele fez, que Ele um dia voltaria e buscaria a igreja. Então que todos nós possamos ter esse pensamento, que todos nós possamos ter esse desejo, que Cristo voltará, e por isso que eu sou cristão, porque Ele prometeu. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu vou trabalhar para Ele, não importa a forma. Pode ser cantando, pregando, pode ser atuando em libras, dirigindo uma igreja, pregando numa rádio, indo para o sítio fazer uns cultos, mó massa no escuro, né, irmão André? Que é show de bola. Não importa como, mas trabalhe para Cristo. Dê uma chance. Eu não acreditava que isso era capaz. Eu não acreditava que eu nunca mais iria numa festa ou alguma coisa do tipo. Mas aí eu dei uma chance e Cristo me pegou. Então dê uma chance para que Cristo te pegue, que eu garanto que se Ele te pegar, você nunca mais deixará Ele. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.